Então vamos lá, paz irmão, paz irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 9ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Essa é a nossa revista. Chegamos hoje então à nossa 9ª videoaula, que data do dia 26 de novembro de 2023 e traz por título A Igreja e o Sustento Missionário. O nosso texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A nossa verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, do verso 10 até o verso 20. Vamos concluindo essa parte introdutória. O propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. No finalzinho, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. E eu sempre digo que Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos dá a oportunidade de sermos um contribuinte, um mantenedor, um financiador da obra dele. Então que a gente possa, com alegria, assim como fala em Coríntios, com alegria, com gratidão, dar, ou melhor dizendo, devolver ao Senhor um pouquinho de tanto que Ele tem nos dado e nos alcançado. Esse é o resumo já prático, claro, objetivo da nossa introdução. Você que está sempre comigo, é um prazer, uma alegria, um privilégio tê-lo mais uma semana aqui comigo no nosso canal do YouTube, para mais uma vez a gente juntos poder adorar o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo, eu sempre te peço, você que está sempre comigo, confira se você já é inscrito aqui no canal do YouTube. Se porventura você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe a sua mãozinha no like aqui nesse vídeo. Você que está chegando agora pela primeira, pela segunda vez, quem sabe você estava procurando pela 9ª lição da Escola Bíblica Dominical e o algoritmo do YouTube te trouxe até o meu canal aqui do YouTube. Eu não te peço tua inscrição, eu não peço que você deixe o like, nem comentário nessa videoaula. Eu só te peço uma coisa: assiste essa videoaula até o final. E se alguma coisa aqui que eu disser, algo que eu ministrar, abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, ou se eu trazer aqui algum conhecimento que você ainda não tinha, então no final dessa videoaula você se considera inscrever-se no meu canal do YouTube. Glória a Deus. Vamos ao tópico 1. Tópico 1, a Igreja de Filipos e o sustento missionário. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Paulo e a Igreja de Filipenses. Da metade para o final diz assim: de fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, do 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. E o próprio Paulo vai corroborar com essa ideia que ele foi um missionário que vivia por fé e que tanto tinha aprendido a viver com abundância, como também tinha aprendido a viver em escassez. E aonde está esse texto? Filipenses, ele mesmo vai dizer, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter em abundância como padecer
necessidade. Então Paulo é um exemplo de homem de Deus, de obreiro, de missionário, de pregador da palavra, que ele dá o próprio exemplo da vida. Ele aprendeu a ter abundância, a ter muito, mas ele também aprendeu a ter pouco, a estar abatido, a estar padecendo necessidade, mas em tudo isso Paulo glorificou ao Senhor. E quem sabe eu estou falando aqui nessa oportunidade, nessa videoaula, para alguém que quem sabe a porta fechou, quem sabe a necessidade chegou, quem sabe os seus armários, a sua despensa está vazia e alguém está dizendo, não sei o que fazer, estou tendo falta. Irmão, te alegra no Senhor. O Senhor é a nossa alegria. Por mais que falte, por mais que chegue a necessidade, a gente não adora a Deus pelo que Ele nos dá, mas a gente adora pelo que Ele é. E o nosso Deus é fiel. E assim como disse a nossa introdução na parte do texto áureo, Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Amém? Vamos em frente, subtópico 2. Subtópico 2, o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. E eu falei antes na introdução ainda que Deus é tão bom, misericordioso, que Ele nos dá a oportunidade de estar dizimando, ofertando, contribuindo, enviando uma oferta especial, uma oferta missionária. Deus, Ele nos permite estar contribuindo com o avanço da sua obra no mundo. E muito melhor é dar, né? E o texto bíblico que corrobora com essa ideia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, que diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E quem sabe eu estou falando para alguém que tem dado, que tem contribuído. Irmão, creia, você está juntando tesouro no céu. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe, e que Deus possa suprir o que você necessita. Glória a Deus. Vamos em frente, eu já quero avançar contigo. Subtópico 3. Esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie a alimentação, a moradia, o transporte e as demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e a sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Então, irmão, é compromisso e também obrigação. É privilégio, sim, mas, irmão, a gente precisa desenvolver essa consciência missionária, porque eu sempre digo, muitas das vezes, a gente está no conforto da nossa casa, no conforto do nosso lar, no seio da nossa família, gozando de muitas coisas, muitos privilégios que a gente tem, e às vezes o missionário está lá no campo, sem um colchão para dormir, sem uma coberta para se cobrir, sem um bom travesseiro, sem diversas coisas que eu e você temos no dia a dia e sequer agradecemos, porque já é rotineiro na nossa vida. Então que a gente possa desenvolver essa consciência missionária e lembrar que lá no campo tem alguém fazendo missão, levando a palavra, pregando, anunciando as boas novas, mas que precisa da minha e da tua contribuição, da minha e da tua oração, da minha e da tua intercessão. Mas só orar, só interceder, muitas das vezes não resolve. A gente precisa colocar a mão no bolso e contribuir para a obra missionária. Glória a Deus. Então já está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico de número 1.
E eu quero te lembrar que aqui abaixo dessa videoaula, na descrição desse vídeo, tem alguns links, alguns links que tem ali. O primeiro link é o link do meu Instagram. Você que deseja me seguir no Instagram, clique no link. Você será redirecionado ao meu perfil do Instagram. É só clicar em seguir, você que quer me seguir nas redes sociais. Também tem o meu número de WhatsApp para marcar compromissos, agendas, eventos. Você pode me chamar no WhatsApp. E também tem um link de um grupo no Telegram, onde eu criei um grupo no Telegram para a gente poder conversar. Ali você pode me fazer perguntas bíblicas, teológicas, você pode me fazer perguntas acerca da revista, da lição, e a gente está ali sempre conversando com os irmãos. Então entre no grupo e a gente vai poder então bater um papo e conversar e se edificar. Vamos ao tópico 2. Tópico 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O tópico 2 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer o cálculo de custos. É necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde, família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Então a gente nota, a gente aprende, a gente entende que a ajuda não é só para alimentação, a ajuda não é só para comprar o básico, a ajuda não é só para comprar uma roupa básica, não. A ajuda missionária, ela engloba todas as áreas e aspectos da vida do missionário. O transporte, a moradia, a educação, a saúde, o mercado, enfim, todos os aspectos precisam ser supridos. E o compromisso da igreja é assim como diz a lição. É antes de fazer o projeto, é calcular os custos, é necessário estudar o padrão de vida daquele local, como vai se locomover, como vai andar, como vai fazer, para que se tenha recursos suficiente. E a Bíblia vai falar em Lucas capítulo 14, versículo 28 assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar a torre, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começar a escarnecerão dele. Então a gente entende por esse princípio bíblico que qualquer projeto que a gente venha fazer, desenvolver para a obra de Deus e para a vida, a gente precisa antes calcular o custo, calcular o risco, calcular o projeto. Se assente, faça os cálculos, bote numa planilha, veja se dá, veja se tem condições, veja se vai conseguir cumprir com as obrigações. E se todas as respostas forem sim, aí o projeto começa a andar, o projeto começa a ser desenvolvido. E quem sabe eu falo para alguém nesse momento que tem 1001 projetos, quer trocar de carro, quer trocar de casa, quer comprar. Irmão, senta, planeja, calcula, porque muitas vezes a gente vai na emoção do momento, no calor do momento, e depois dá errado, a gente não tem como cumprir com uma ou com outra obrigação, e a gente acaba ainda terceirizando a culpa para Deus. Não. Quando você for fazer alguma coisa, sente, projete, calcule, repense, reveja, e se der, então faça. Por certo, Deus te abençoará dessa maneira. Vamos em frente, subtópico 2 do tópico 2. Princípios básicos do sustento missionário. Vamos destacar pelo menos 5 princípios aqui. Princípio número 1, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Segundo princípio, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável.
Terceiro princípio, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Veja que é por gratidão, gratidão ao que Deus fez, gratidão à tão grande salvação, gratidão. O quarto princípio, o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Eu acabei de falar isso no tópico passado, né? Tem que ser amplo, tem que abranger todas as esferas e áreas da vida do missionário. Quinto princípio, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Não é uma vez, não é duas vezes, é enquanto o missionário estiver no campo e precisar e ter necessidade, o sustento, a provisão financeira precisa chegar ao missionário. E esse compromisso é da igreja, esse compromisso é meu, é teu, é nosso. Glória a Deus. Então aí vamos em frente já está aí o subtópico 2, vamos ao subtópico 3. Um apoio fiel e permanente. Da metade para o final diz assim: nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. É o que a gente vem construindo e falando durante a lição. Esse sustento, esse amparo, não pode ser apenas por um momento, não pode ser apenas por um tempo, não. Eu até entendo que ele tem um início e talvez ele tenha um final, mas precisa haver da parte da igreja uma sensibilidade para deixar o missionário se estabelecer o trabalho, até o trabalho começar a gerar frutos para que ele possa se sustentar e se manter do trabalho. Mas enquanto isso não acontece, a igreja não pode abandonar o missionário, a sua família e deixar de cumprir com as suas obrigações para com esse obreiro. Um texto importante para concluirmos o tópico 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então está aí o alerta, está aí então a repreensão para que a gente venha cuidar dos nossos, principalmente das nossas famílias, família de sangue, família da fé, e que a gente venha então não incorrer nesse erro de abandonar, de desprezar, de daqui um pouco não estender a mão e se tornar assim pior do que um infiel. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, do tópico 2, e eu já quero avançar contigo então ao tópico 3 dessa lição. Tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. O tópico 3 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava ofertas para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro dos seus missionários, o apóstolo Paulo, né? Então, perceba. A igreja de Filipos, ela era um exemplo de como uma igreja pode ser generosa para com seus obreiros e missionários. Já a igreja de Corinto era o oposto. Ela não ajudava, ela não contribuía com a obra missionária. Mas a igreja de Corinto era um exemplo em dons. Aquela igreja tinha todos os dons do Espírito. Ela era uma referência nessa questão, mas já na questão de contribuição, ela não era um exemplo. Então perceba as qualidades e aonde cada igreja precisava ajustar o seu padrão para então assim estar desempenhando a obra de Deus de uma forma plena. Vamos em frente.
Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária, né? Então, aqui está o exemplo, né? E o exemplo é a igreja de Filipos, uma igreja generosa, uma igreja que cuidava do apóstolo, do seu missionário. E essa igreja é referência para os nossos dias. Um texto importante, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Irmão, como eu tenho que contribuir? Cada um, diz o texto, contribua segundo o que propôs no seu coração. Não por tristeza, não por necessidade, mas porque ama a Deus e dá com alegria. Então a gente percebe que a contribuição, ela não pode ser por tristeza, ela não pode ser por necessidade, mas tem que ser segundo o que cada um propôs no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e aquele que dá não por tristeza e nem por necessidade, ele está dando porque ama a Deus e ele está dando com alegria, né? Então a gente aprende esses princípios valiosos na palavra de Deus. Quem sabe eu falo para alguém que tenha um pouco de reticências, um pouco de dificuldade de estender a mão, de contribuir, de dar oferta, de dar o dízimo, irmão. Muitas das vezes a gente ouve indagações de como eu vou dar meu dízimo, não sei o que vão fazer com o dinheiro, eu vou dar oferta, não sei se vai chegar na obra missionária. Irmão, entenda que você devolve o dízimo não para pastor, mas para Deus. Você dá oferta não para pastor, mas para Deus. E Deus, ele tem os seus meios e os seus obreiros para que possam usar o seu recurso da melhor forma possível em prol da sua obra. Então contribua com alegria, contribua com gratidão, porque Deus ama o que dá com alegria. Glória a Deus, vamos em frente. Subtópico 2 do tópico 3. Tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu, né? E o que é juntar tesouro no céu? Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20 vai nos ensinar. A palavra de Deus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O que é isso? Aqui o texto está nos ensinando o princípio que todo aquele que investe, todo aquele que contribui, todo aquele que financia a obra de Deus, ele está ajuntando tesouros no céu. E a nossa recompensa não vem de homem, não vem de pastor, não vem de missionário, não vem de pregador, não vem de obreiro. A nossa recompensa vem do Senhor. É o Senhor que te salvou, é o Senhor que pagou o preço por ti, é o Senhor que te dá o fôlego de vida, é o Senhor que renova todo dia as misericórdias, é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que dá a cura, é o Senhor, é dele que vem a nossa recompensa. Glória a Deus, vamos em frente. Subtópico 3 do tópico 3, pessoas financiando a obra divina. Da metade para o final diz assim, ó: portanto, atentamos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China, que disse, abre aspas, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Eu quero repetir, ele disse, abre aspas, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. E por que não vai ter falta? Ageu capítulo 2, versículo 8 responde, diz assim a palavra de Deus, minha é a prata e meu
é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. E a Bíblia vai dizer no texto de Isaías que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Então Deus está dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Então, por que a gente contribui? A gente ganhou o privilégio de Deus de contribuir e poder ser participantes da expansão da obra de Deus na terra. Então, assim como disse o missionário, a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos de Deus. Glória a Deus. Então, irmão, que o Espírito Santo possa mover o nosso coração. E nesse mover o nosso coração, a gente possa entender a necessidade e o dever pessoal de cada pessoa e indivíduo de contribuir com a obra de Deus. Devolva o seu dízimo, entregue a sua oferta, abençoe a obra de Deus, porque Deus tem nos abençoado. Glória a Deus. Então está aí já o resumo prático, claro, objetivo, com aplicações práticas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E agora sim eu te peço, se tudo isso foi bênção na tua vida, se eu ministrei alguma coisa que eu trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, se eu abençoei a tua vida, a tua casa, a tua família, deixe teu like aqui nesse vídeo, deixe um comentário se possível, se inscreva aqui no meu canal do YouTube. E dessa forma você estará me ajudando também no crescimento aqui do nosso canal do YouTube e me ajudando a espalhar a palavra de Deus, porque quando você curte, comenta o vídeo, se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e assim ele distribui para mais pessoas também serem edificadas. Lembrando aqui abaixo os links de Instagram, WhatsApp, do grupo do Telegram. Entre no grupo do Telegram e a gente vai estar conversando ali diariamente de uma forma prática e simples. Meu irmão, minha irmã, o desejo da minha alma é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e que aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.